Don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard you say it's not today. 1997, 8, 9, ano 2000. Como escutamos Oasis, não? Cara, eu escutava muito Oasis. Não escutava muito Oasis. Tipo, era na mesma proporção. Assim, Oasis, Aerosmith, Alanis, mas U2 sempre ganhava. Cara, bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira! Vambora! Mais uma semaninha aí começando pra gente. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Teté, lembrando a adolescência também, né? Nessas horas que a gente revela, Télia. É nessas horas que a gente revela a idade, a nossa época, né? A época de adolescência, né, gente? Porque vida é sempre, é agora. Mas é bom, né, recordar. Nossa, eu escutava muito Oasis e eu tenho muita lembrança boa, assim, com as músicas do Oasis. E essa música tá no filme, tá? Então, assim, é um spoiler. E essa música tá numa cena que, putz, a gente não vai entrar nessa cena hoje, mas ao longo da semana a gente vai falar dessa cena. Então, vamos lá, pra gente começar segunda-feira, pra gente começar mais uma semana, vou pegar essa música do Oasis que tá no filme. E essa música é muito massa, tem uma mensagem muito massa. E assim, a gente vai conseguir conectar com o filme em vários momentos, vários. Mas vamos começar com a letra pra gente refletir algumas coisas. Olha só. Don't look back in anger, que significa não olhe para trás com rancor. Não olhe para trás com rancor. Letra da música. Renata, bom dia! Bom dia! Trintando com o melhor cenário musical da época. É isso aí, Teté. Né? E era bom, né? Cara, a gente pegou uma época de música muito boa, né? Sim, não sei se a gente pode falar o mesmo de hoje em dia, mas na nossa época, assim, foi muito massa. A gente teve muito boas referências, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Vamos lá. Don't look back in anger, Oasis. Deslize os olhos para dentro da sua mente. Aí a música já começa assim, a pessoa já fica doida, né? Deslize os olhos para dentro da sua mente, que é o lugar da onde a gente enxerga a realidade, né? De dentro da nossa mente. A partir daqui que a gente enxerga o que é real de verdade, né? Porque os nossos olhos físicos, eles têm uma capacidade muito limitada, né? A gente enxerga muito pouco. O documentário Quem Somos Nós, que eu cito tanto aqui, né? Ele tem um comecinho. Agora eu não me lembro se é no começo, se é mais pra metade. São dois documentários que eu gosto pra caramba e que explicam muito essa parte, que é O Segredo e o Quem Somos Nós, né? O Segredo tem o livro e o filme, e o Quem Somos Nós. E eles explicam, né, que tipo assim, o nosso cérebro consegue ver a microparte de tudo que existe à nossa volta. Então, é com a mente que a gente enxerga de verdade, né? Que a gente sai da ilusão e enxerga de verdade. Aí a primeira letra da música, só isso. A primeira letra da letra. Deslize os olhos para dentro da sua mente. Você não sabe que pode encontrar um lugar melhor para estar? É uma pergunta. Você não sabe que pode encontrar um lugar melhor para estar? Então, isso aqui tudo, o pau tá quebrando? Cara, fecha o olho só um pouquinho, um minuto. E desliza os olhos para dentro da sua mente. Você vai encontrar um lugar melhor para estar. Você disse que nunca tinha estado lá. Mas todas as coisas que você viu vão desaparecendo lentamente. É a primeira estrofe da música. Tá? Você disse que nunca tinha estado lá e todas as coisas que você viu vão desaparecendo lentamente. Quando a gente vai se conectando com o que existe de real, a ilusão vai tipo dissolvendo e a gente consegue apenas
sentir a realidade. Quem nós somos de verdade. Quando a gente desliza os olhos para dentro da nossa mente. Então, começo uma revolução na minha cama. So I start a revolution from my bed. Porque você disse que a minha esperteza havia me subido à cabeça. Vá passear lá fora, o verão está no auge. Fique em pé ao lado da lareira, tire esse olhar do seu rosto, porque você jamais vai queimar o meu coração. Então, Sally pode esperar, ela sabe que é tarde demais, enquanto a gente está caminhando por aí. Sua alma desliza, mas não olha para trás com rancor. Ouvi você dizer. Sua alma desliza, mas não olha para trás com rancor. Me leve para o lugar onde você for, onde ninguém sabe se é noite ou dia. Por favor, não ponha sua vida nas mãos de uma banda de rock and roll que irá pôr tudo a perder. Aqui a gente consegue conectar banda de rock and roll com as coisas materiais, né? Se a gente coloca a nossa vida nas mãos das coisas materiais, e aí leia-se, né, a nossa vida, a nossa felicidade, né, a nossa vontade de viver, os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas que a gente quer conquistar. Se o objetivo final for material, a gente tá colocando tudo a perder. Tudo, sabe? Tudo que a gente luta, tudo que a gente busca. Se o objetivo final for material, a gente tá colocando tudo a perder. A caminhada toda a perder. Os projetos todos a perder. Eles vão embora. Por quê? Porque se em um momento a gente deslizar os nossos olhos para dentro da nossa mente e perceber que tudo que a gente enxerga desaparece, é só uma ilusão, a gente entende que no final das contas não é material, né? Não é material. E aí essa música vem numa hora do filme que, velho, sério, é surreal, né? Basicamente, depois ele repete a música, repete um bocado, as estrofes elas vão se repetindo, mas pra mim são algumas das mensagens da música e pra mim existe uma conexão muito forte, né? Diretor, autor, enfim, quem tiver optado por colocar essa música no exato momento do filme, na exata cena do filme que ela aparece, pra mim fez muito sentido. Eu, Renata, faço essa viagem, eu faço essa reflexão, eu faço essa conexão de pontos, assim. Porque foi um momento onde a Elisa tava, assim, eu fico imaginando o que tava passando na cabeça dela naquele momento da cena. E é um momento onde a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, e é uma cena muito emocionante, que, putz, velho, não é material. Não é material, a parada não é material. A busca não é material, o sentido não é material, sabe? É além do material. E ela passa isso pra gente, quando conecta com a música, vem tudo, assim. E aí, essa semana, iremos refletir sobre esse filme maravilhoso, 18 presentes. Fazendo um resumo rápido, assim, Terle que não viu o filme, hoje é a sua última chance de não passar raiva com spoilers aqui nestas lives. É uma mulher que descobre que tá grávida e ela e o marido queriam muito aquela gravidez, enfim, eles, né, tentaram durante muito tempo, eles queriam muito e eles, enfim, conseguem. E ela tá grávida, e aí num estágio lá da gravidez, que já tá mais avançada, ela já tá de barrigão, e ela descobre um tumor. Isso é sinopse, tá? Isso não é spoiler, isso é sinopse do filme. E ela descobre um tumor, um câncer, de acordo com o diagnóstico médico, né? De acordo com o resultado de exame, enfim, incurável, apesar da gente saber que é relativo. É um tumor muito grave, é um tumor muito sério. Ela não vai conseguir se tratar, obviamente, porque ela tá grávida, então ela não pode se submeter a tratamentos que são muito invasivos, que são, né, muito fortes pro organismo. Ela não pode se tratar porque ela tá grávida. E aí o filme começa a se desenrolar. Ela decide, bom, depois que ela digere, né, aquela informação toda, né, gente, imagina isso. Imagina você, né, vamos lá, exercício da empatia. Se a gente se coloca no lugar dela, né, a gente em meio a uma gravidez, mulheres, né, homens aí,
talvez vocês não consigam se colocar 100% no lugar, mas tipo, se vocês estivessem prestes a ser pais e descobrissem uma doença, um tumor, um câncer agressivo, maligno, que os médicos falam, olha, não tem cura e você não vai poder se tratar. E ela tá grávida, né? E aí ela começa a conviver com esse dilema. E aí ela decide, depois que ela digere tudo que tá acontecendo, que ela entende tudo que tá acontecendo, ela tira forças, não sei de onde que aquela mulher tira aquela força, mas ela tira, né? Que todos nós carregamos, né? Enfim, tô brincando. Ela tira essa força de dentro dela e ela decide que ela entende, assim, muito claramente que ela não vai ver a filha dela crescer, ela não vai estar ali presente em carne e osso, ela não vai estar ali perto, e ela decide que ela quer deixar pelo menos a memória dela presente em todos os aniversários da menina, em todos os aniversários da filha dela. Então o que ela faz? Ela decide comprar 18 presentes para serem entregues para a filha dela a cada aniversário, até a filha dela completar 18 anos. Então daí vem o nome do filme, 18 presentes. Então são 18 aniversários, né, pensa, né, 18 anos é a menina tendo, revivendo a memória da mãe através dos presentes que a mãe dela comprou em vida para que fossem entregues para ela nos aniversários. Daí a gente já dá pra chorar na sinopse, né? Porque isso é sinopse. Dá pra chorar na sinopse. E daí o filme começa a se desenrolar e hoje a gente vai refletir sobre algumas questões assim que o filme traz e que ajuda a gente a pensar em algumas coisas. Sandra, bom dia! Bom dia! Sandra, você assistiu o filme 18 Presentes? Fala pra gente aí. E aí o seguinte... A gente vai começar conversando sobre... E ó, aqui é bom porque as lives que já passaram, pra quem tava aqui, pra quem assistiu junto, cara, não existe nada que vai ficar solto, né? Todo conhecimento que um dia a gente tem acesso, que começa a fazer parte da gente, a gente vai usando ele em momentos futuros. Isso é muito massa, né? Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma reflexão aqui de hoje... que um filme anterior, né, um conhecimento anterior, uma reflexão aqui anterior, a gente consegue conectar de alguma forma e ajuda a gente aí construindo novas linhas de pensamento ou reforçando uma determinada linha de pensamento. E vocês lembram, semana passada a gente falou muito de dor, né? Porque o filme... O Vendedor de Sonhos, ele traz muito essa questão da dor, né? O Dr. Júlio César não conseguia lidar com as próprias dores até que ele decide colocar um fim na própria vida. Então a gente tá falando das dores que ele carregava e as dores que ele vinha carregando na alma. A gente consegue fazer essa mesma leitura. Se vocês tiveram essa percepção, coloca pra mim aqui também, vamos trocar, vamos bater uma bola. Mas eu consigo fazer essa mesma leitura da Ana no filme. Mesma leitura, mesma. Uma menina que carrega muitas dores. E se a gente pega o semblante, a postura, a expressão facial dela no começo do filme e depois no final do filme, coloca uma do lado da outra, a sensação que eu tenho, Renata, é que são duas pessoas diferentes. São duas pessoas. A menina, né, do começo do filme, das primeiras cenas, é uma. A menina do final do filme, depois de ter passado por todas as experiências que ela passou, é outra. E a gente vai entender o porquê. Porque muita coisa aconteceu, gente. Muita coisa. Essa semana vai ser massa. Porque aconteceu muita coisa ali, né? Nessa história, nessa trama toda. A dor que ela carrega no começo do filme é o seguinte. Não sei se vocês conseguem perceber isso na nossa sociedade, na nossa educação, nas crenças que a gente carrega. E muitas vezes, nós aqui, Ocidente,
vamos colocar Brasil, né? Brasil é um país cristão, a grande maioria das pessoas. E assim, gente, não estou entrando em religião, estou entrando em cultura, certo? Cultura. Culturalmente, né, nós somos um país onde as pessoas conversam, sim. Aqui a gente tem o costume de falar mais de religião do que de espiritualidade, né? Ponto. Isso é cultural. Então, a gente cresce em meio, o nosso berço, ele é mais religioso. Então, tem que ir para a igreja, não é assim? Tem que seguir os determinados dogmas de determinada religião, e aí a gente vai caminhando por ali. Dessa cultura que nós temos aqui no Brasil, a gente, desde criança, desde pequenininho, a gente não tem acesso a conversas ou um entendimento mais profundo da morte. Vocês concordam comigo? É um tema que ele é meio que um tabu. Eu não sei, assim, não se conversa abertamente sobre isso, né? Sendo que é uma das coisas mais naturais que existem na vida. Se você parar para pensar, as coisas mais naturais que existem é o nascimento e a morte. O momento que a gente chega e o momento que a gente vai. Porque esse é um ciclo natural, né? É chegada e partida. É chegada e partida. Estamos numa dimensão, nossa consciência, nosso espírito está numa dimensão. É chegado o momento que a gente precisa passar por um determinado caminho de resgate, de aprendizado, de progresso. Para que isso aconteça, a gente precisa vir para essa dimensão novamente, no estágio que nós estamos aqui na Terra, novamente, né? Aqui não é um lugar onde se encarna pela primeira vez, isso é feito nos mundos primitivos, né? Que é uma categoria de mundo anterior à Terra, que é a segunda categoria de mundo, né? A gente acha que tá bem na fita, a gente tá só começando, né? Estamos na transição, estamos indo para a regeneração. Mas são mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, né? Dentro das categorias dos mundos. A gente ainda pode fazer live para falar sobre isso, sobre as categorias de mundos, mas a real é essa, né? Então, aqui não é um lugar onde viemos pela primeira vez, isso acontece nos mundos primitivos. Então aqui a gente já tá retornando. Então é chegado o momento onde a gente está lá numa determinada dimensão e a gente precisa fazer resgates, progresso, crescimento, aprendizado. Então voltamos pro estágio, voltamos pra mão na massa, voltamos pra prática, para ver se dessa vez aprende, né? Tem que ir lá de novo. Olha assim e fala assim, putz, então tá, vamos embora. Então vai, aí vem, aí chega pra ficar um tempo, pra fazer o que precisa fazer e depois volta. Chegada e partida. É natural, é um processo natural, é um ciclo natural. Só que isso não é encarado com naturalidade, isso não é conversado, isso não é colocado ao longo da nossa formação, ao longo da nossa educação, né? Tem famílias que até brigam se a criança fala de morte, ou se a criança pergunta demais, né? E aí, como que a gente lida com isso de uma forma natural? Como que a gente lida com isso de uma forma leve se isso não é conversado? Se isso não é explicado? E muitas vezes, aí vamos lá, crenças, repetição de padrão e eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho, não é assim? Se eu não tenho, eu não ofereço. Se eu não sei, eu não converso. Se eu não entendo, eu não exponho. Eu vou expor uma coisa que eu não entendo? Não vou fazer isso, né? E aí a gente vive nesse contexto, né? Nesse contexto.
Ai, olha aí, a Térlia. Fui muito doutrinada assim. E percebo que isso veio desde os meus bisavós. E é imposto, não conversado, né? Pronto. Foi, dependendo da família, foi ficar com o papai do céu. Ponto. Aonde? Quem que é ele? Onde que isso fica? Como que a gente vai pra lá? Por quê? Né? E são respostas que são perguntas ou são questionamentos, indagações que são simplesmente silenciados. Silenciados. Não se conversa sobre isso. Né? E ponto. E aí, né? Eita, bom dia! Bom dia, bom dia! Tá ruim sua internet aí? Tê, é a sua, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô travando pra vocês? Porque pra mim é que eu tô de boa. Pra mim eu tô assim... Tá 100% hoje. Acho que foi uma vez só, né? Que a gente... Que deu uns pau aqui, que deu uns probleminhas aqui, mas... No mais tá tudo bem. Tê, me fala se é a sua ou se pra vocês eu tô... Tá fluindo aí. Então, assim, e aí, o que eu percebo? Olhando pra isso, né? Olhando pra essa visão de morte, de algo que não é conversado, de algo que eu não entendo muito bem. E aí, eu vou ainda numa idade... No caso da Ana, ela nem chegou a conhecer, né, a mãe. Mas vamos trazer isso para nossa vida, vamos tentar colocar no lugar. Ela perde a mãe. Ela não tem contato com a mãe. Ela não entende o que aconteceu, ela não entende o que tá rolando, ela só sabe que a mãe dela não está presente, né? Que a mãe dela morreu. E aí nos aniversários ela recebe os presentes, mas ela cresce com uma dor muito grande. E a gente vê ao longo do filme que é uma dor que... Gente, o que acontece quando a gente tem uma dor não curada? Quando vocês se machucam, corta um dedo, bate o dedinho na quina da cama de manhã e alguém vem conversar com vocês, o que vocês fazem? Vocês dão uma patada ou você olha pra pessoa com amor, com ternura, com carinho? Na hora que você tá machucado... Você tá com dor de dente, tá com dor de cabeça, tá com enxaqueca, tá com cólica. Mas aquela cólica, eu não tenho cólica, graças a Deus, não sei o que é isso. Mas conheço pessoas que, tipo assim, que é um problema real, que tem que procurar tratamento, que tem que, assim... Aí você tá lá naquele momento de dor, sentindo muita dor. Alguém vem conversar com vocês, como que vocês tratam a pessoa? Como que vocês tratam a pessoa? Né? É muito, muito difícil, desafiador a gente se colocar numa postura de paz, equilíbrio, bondade, ternura. É muito desafiador quando nós estamos sentindo um incômodo muito grande. Não é? Não é assim? Pensa em todas essas dores que a gente conversou. Rinite, sinusite, enxaqueca, dedinho na quina, cólica. Pensa que um corte, acabou de cortar o dedo profundo, tá doendo pra caramba. Alguém vem conversar com você. Como é que você trata a pessoa? Quando a gente tá sentindo dor, a primeira coisa que a gente quer, a primeira e única coisa que a gente quer é cuidar daquela dor ali. É parar de sentir dor. A gente não quer ficar sentindo dor, a gente quer dar um jeito na dor. E pra dar um jeito nessa dor, não vem conversar comigo não. Agora não. Agora imagina, gente, uma criança. Uma criança. E não é dor física, é dor na alma. É dor na alma. Aí você vai conversar com a criança, você quer que a criança esteja como? Que a criança esteja bem, tranquila. Aí vai conversar com a criança responde de qualquer jeito, a criança, né, tem aquele comportamento mais agressivo, não sabe lidar com as próprias emoções, não sabe, ainda não aprendeu. Tem muita coisa linda sendo formada, sendo construída. A criança não tá, a consciência ainda tá, né, num estágio
que ainda tem muita coisa para ser lapidada, ainda tem muita coisa para ser colocada no lugar, né? E aquela dor, aquela ferida aberta, exposta, é isso que eu consigo fazer a leitura da Ana, a personagem do filme, que é a filha da Elisa, ali nas primeiras cenas, nos primeiros momentos do filme. E como que ela coloca essa dor pra fora? Aí existem infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Bom dia! Que bom que você tá aqui, Rê! Seja bem-vinda! Você assistiu o filme 18 Presentes? Fala aí. E aí, o que rola? Como que ela coloca essa dor? Como que ela mostra? Na verdade, não é como que ela coloca pra fora. É qual é a maneira que ela, dentro das possibilidades que ela tem, porque tem isso, né? A gente se expressa dentro das possibilidades que nós temos. Eu pego os recursos que eu tenho e com os recursos que eu tenho, eu lanço o meu pedido de ajuda. Com os recursos que eu tenho, eu lanço o meu pedido de ajuda. Como que a Ana lançava o pedido de ajuda dela pro mundo? Como que ela gritava: socorro, tá doendo, me ajuda? Com rebeldia e revolta. Não foi? Quem teve isso aí durante a adolescência? Aquele mundo de questões que você não sabia como lidar, porque a verdade, a gente não sabe como lidar, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, e eu quero gritar: ei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu pintei cabelo de vermelho, tem história aí, tem história. Mas enfim, Ana, filme, como que ela grita pro mundo? Rebeldia, revolta, né? Quando foi ficando mais velha, bebida. Quero chamar atenção, eu quero mostrar que tá doendo, que tem alguma coisa aqui que não tá encaixada. Aí, a família faz qual leitura? Qual leitura que a família faz? Se a gente fala de um contexto onde não tem muita conversa, né, onde não tem muita abertura, onde não tem muito diálogo, essa coisa da idade, né? Coisa da idade, vai passar. Vai, preocupa não, vai passar. Vai passar não, gente. A cicatriz tá ali, ó. A ferida tá ali. Vai ficar colocando band-aidzinho, mas a ferida tá ali aberta. Tem que entender o que tá rolando. Tem que conversar, tem que entender. Tem que ajudar a pessoa a ir entendendo e lidando com as próprias emoções, porque não passa sozinho, não. A gente que tem que lidar. A gente tem que aprender. Quanto mais diálogo, quanto mais aberto, melhor. Melhor. Mais fácil de ir curando o que precisa de ser curado. Porque o fato é, ninguém consegue conviver com dor. Ninguém consegue. Ninguém consegue conviver com dor. Né? Pensa aí, as coisas, quando você tá com dor, o que você faz? E pode ser dor física. Vamos falar de dor física? Porque existe a dor física e existe a dor da alma, como a gente conversou tanto na semana passada. E o grande problema é, quando a dor é na alma, as pessoas vão tentando curar, vão tentando cessar essa dor com coisas que não são da alma, com remédios que não são os antídotos para a dor da alma, e não dá certo, né? Não dá porque não vai dar. O material cuida do material, o sutil cuida do sutil. A Ana, ela vai tentando, sim, ela vai tentando achar o antídoto dela em lugares aonde não tá.
O antídoto não tá na rebeldia. O antídoto não tá na revolta. O antídoto não tá na bebida. O antídoto não tá em tratar o pai dela de qualquer jeito. O antídoto não tá em colocar a culpa do que aconteceu no pai dela. Porque durante quanto tempo ela culpava inconscientemente o pai dela por a mãe dela não estar mais ali. E aí, papo para outras lives, ela entendeu, mas foi a duras penas, né? Teve que acontecer uma parada lá para ela acessar o que ela precisaria de ter acessado. Precisou acontecer uma coisa séria, uma coisa grave, para ela acessar o antídoto da dor da alma. E ela acessou. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Bom dia, Felipe! Seja bem-vindo! Então, na hora que ela acessa o antídoto para a dor que ela estava sentindo na alma, as coisas começam a entrar no lugar. Quando a gente conversa sobre a partida de um ente querido, na nossa cultura, por isso não ser algo aberto, né? Por não ser algo conversado, a gente fica com essa sensação de injustiça, não é assim que acontece? Cara, que injusto! A menina nasceu, a mãe dela desencarnou. Cara, que injusto isso! Que injusto a menina nascer, ser educada sem ter a mãe dela ali do lado. Que injusto! Não é assim? A posição que a gente se coloca não é sempre essa. Nossa, que pena! Pena, né? Aí a gente... Pena é um sentimento que a gente não deve nutrir por nada nem por ninguém, né? Isso não existe. Porque a pena, ela é um sentimento que mostra o tamanho da nossa prepotência. A pena é um sentimento que mostra o tamanho da nossa prepotência. Toda vez que eu sinto pena de alguém ou de uma situação, eu me coloco num patamar acima. Pena. Compaixão é completamente diferente. Compaixão é nobre. Pena é soberba. Nossa, eu tenho pena. Se eu tenho pena, eu tô acima. E como eu estou acima, eu menosprezo tudo que tá aqui abaixo e eu sinto pena. E esse sentimento a gente não deve nutrir. A gente não deve nutrir. Existe o potencial de sentirmos isso. Dentro de cada um de nós existe o potencial de despertar ou de dar vida para esse sentimento. Mas a gente não deve nutrir isso. Esse potencial tem que ficar lá adormecido. Não existe. Não, quietinho. Tá? Pena não. Mas a gente costuma fazer isso, né? De olhar para pessoas ou situações e falar assim, nossa, que injusto. E aí eu quero refletir com vocês uma metáfora. Imagina que a gente foi preso, tá? Então eu vou me colocar, tá? E vocês se colocam. A gente foi parar numa prisão. Não importa o que a gente fez, mas a gente foi parar numa prisão. Nós e o nosso melhor amigo. Ou amiga. Tá? Nós dois fomos parar numa prisão de segurança máxima. A gente não consegue sair. A gente não consegue desfrutar da natureza. A gente não consegue andar por aí livre, por onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Não consegue. Estamos presos. Penitenciária de segurança máxima. Você e o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. E um dia, vocês dois são chamados lá numa sala para receber a seguinte notícia. Vocês vão ganhar a liberdade de novo. Vocês vão ganhar a liberdade de novo. Os dois, ou as duas, ou whatever. Vocês vão ganhar a liberdade de novo. Vocês vão poder andar por aí
livremente outra vez. Vocês estão, tá aqui, ó, tá definido. E aí, vocês falam, nossa, que massa, a gente vai ganhar liberdade de novo, tal. Beleza. Volta lá, vai pro banho de sol, vai pro pátio, depois volta pra cela. Só que aí vocês recebem uma notícia. Um tempo depois que vocês receberam a sentença de liberdade, vocês recebem uma notícia. Ó, vocês vão ganhar a liberdade outra vez, sim. Mas não vai ser na mesma hora. Não vai ser ao mesmo tempo. Um vai receber primeiro, um tempo depois, e eu não tenho autorização para poder falar quanto tempo depois, mas um tempo depois, o outro também vai ganhar liberdade. E eu não sei quem vai ser primeiro, continua aí, fica aí. Quem for o primeiro vai ser chamado, eu vou vir aqui, eu vou chamar, e aí o outro precisa aguardar o dia que a gente vai vir aqui chamar para poder ganhar liberdade também. Aí vocês já ficam, nossa, poxa, achei que a gente ia sair junto, que a gente ia poder curtir a vida lá fora junto. Mas tudo bem, pelo menos a gente vai ganhar liberdade, né? Porque ficar aqui não rola, ficar aqui pra sempre não rola. Então, pelo menos a gente vai ganhar a nossa liberdade. Aí um dia vocês estão lá na prisão, de boas, aí chamam, cara, o seu amigo, a sua amiga. Não te chamam. Chamam o seu amigo primeiro. Ô, fulano de tal, chegou seu dia. Ó, tá livre. Aproveita, vai embora, vai aproveitar, vai curtir. Aí seu amigo vai, se despede de você e ganhou a liberdade. E ali, é claro, você ficou lá dentro. Mas você sabe que você vai sair também, porque foi sentenciado, tá garantido. Os dois vão ganhar liberdade. Só que um foi primeiro. Qual é o sentimento que você nutre dentro de você? Nossa, não podia ter ido embora. Tinha que ter ficado aqui comigo. Nossa, que injustiça. Que injustiça, ganhou a liberdade, agora eu vou ficar aqui dentro, preso. Ou você fica feliz pelo seu amigo. Você fala, caraca, que bom que ele já foi. Daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco eu vou ser chamado também. Daqui a pouco eu vou estar em liberdade também. Qual é o sentimento que vocês nutrem quando isso acontece? É assim quando a gente encarna e quando a gente desencarna. É exatamente isso. Esse corpo aqui, ó, esse aqui, é uma prisão. É a prisão da nossa alma. Quando a gente tá aqui na Terra, a gente não é livre. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Temos o livre-arbítrio de agir como a gente quiser, de fazer o que a gente bem entender, de plantar o que a gente quiser. A gente só não tem o livre-arbítrio de plantar uma coisa e colher outra, porque isso não existe, né? Isso é lei do universo. A gente planta, a gente colhe exatamente o que a gente planta, né? A gente não tem a liberdade do espírito. A nossa alma, ela tá presa, tá numa prisão. Quando chega o momento da gente transcender a terceira dimensão, da gente se despedir daqui, né? Lembra? Chegada e partida. Chegada e partida. Quando chega o momento da gente partir de novo, que bom! É a libertação. É liberdade. Você livre outra vez. Chegou a minha hora de me despedir da prisão. Que bom! E quem ainda permanece na prisão tem que ter a certeza que vai chegar a hora de se libertar dessa prisão também. E vai encontrar com um amigo lá do outro lado, no outro plano, na outra dimensão. A gente vai encontrar outra vez, vai encontrar de novo. Que bom! Só que não é esse o nosso comportamento, não é essa a nossa visão, não são esses os sentimentos que a gente alimenta
Muitas vezes a gente alimenta sentimentos de revolta, de egoísmo. E aí o que acontece, cara, com aquela pessoa, aquele ente querido, aquele amigo que foi primeiro? Se a gente fica aqui tão triste, cara, pensa como é que tá lá. Olha e fala assim, pô, não é possível que a pessoa vai ficar lá triste desse jeito porque eu me libertei. Não é uma injustiça. É a lei natural da vida. Nossa, Renata, mas por que que... E aí ela nem conseguiu acompanhar o crescimento da filha. Cara, o porquê é muito pro estágio que a gente tá. O porquê tá um pouquinho acima do que a gente ainda pode ter acesso. Mas que tem um porquê, tem. É só a gente entender que não cabe a nós. O porquê, o quando, o de que jeito, a sentença de liberdade de cada um, ela é designada por uma energia superior que a gente ainda não tem total compreensão. Mas que tem um porquê, tem. Tem o porquê do momento, tem o porquê do como, tem o porquê da situação, tem o porquê das pessoas envolvidas, tem um porquê para tudo. A gente só precisa entender isso e deixar fluir, deixar correr o fluxo natural da vida, o sentido natural da vida que é esse. E se a gente tem esse entendimento de algo que é tão natural, de algo que é tão simples... Ah, Renata, você está falando isso porque não é uma pessoa querida sua. Não, eu já perdi entes queridos também. Não pessoas muito próximas, muito, né? Meu pai e minha mãe ainda estão aqui entre nós, né? Meu irmão, graças a Deus não chegou o momento deles ainda, a gente ainda tá aqui, perto. Mas já perdi avós, já perdi tios, né? Recentemente até comentei com vocês aqui, um amigo muito querido da família, uma pessoa que eu tive contato desde pequenininha, uma das pessoas mais próximas dos meus pais, que acabou contraindo o novo coronavírus e veio a falecer. Então, assim, esses momentos, eles vão existir. Eles sempre vão existir. Só que a gente não pode alimentar o sentimento de revolta. Vai existir tristeza? Vai! Que seria lá o dia que o amigo saiu da prisão, né? De um olhar pro outro e falar, putz, velho, eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade da gente conversar, eu vou sentir saudade da gente estar perto. Eu vou sentir saudade da nossa troca. Eu vou sentir saudade simplesmente da sua presença física, de poder tocar em você, de poder te olhar. Só que eu sei que você vai continuar. E o principal, e aí, cara, é a frase que eu quero resgatar do Vendedor de Sonhos. E que talvez a Ana, durante os 18 primeiros anos de vida dela, ela não sabia fazer isso. E depois ela entendeu. E aí, quem não assistiu o filme ainda, última oportunidade, última chance para não ter spoiler. A partir de amanhã tem spoiler. Então, assim, depois dos 18 anos de idade, a Ana entendeu. Quando a gente perde um ente querido, né, quando esse ente querido se liberta da prisão e simplesmente transmuta de estado, né? Ele transmuta de estado. A alma, o espírito deixa o corpo para trás e continua vivo numa outra dimensão. A gente consegue acessá-lo? Sim! A gente consegue senti-lo? Sim! Ele só não tem mais corpo. Esse ente querido só não tem mais corpo. Mas tá vivo. Eu consigo conversar. Como? Como diria a música do Oasis. Deslize os olhos para dentro da sua mente. Deslize os olhos para dentro da sua mente. E a gente consegue enxergar tudo. Tudo. Todos. Estão todos lá.
E a gente consegue conversar, a gente consegue pedir perdão, a gente consegue até pedir opinião. Em algum momento, a gente tem uma intuição que você fala, velho, da onde que veio isso? Da onde que veio isso? Esse negócio aqui apareceu na minha cabeça, da onde que veio? Entendeu? Tem. A gente continua. Só que a gente não conversa sobre isso de forma natural. E se a gente não conversa sobre isso de forma natural, é difícil mesmo de entender que a vida é assim. Então, os momentos que a Ana passa e que o filme mostra pra gente são durante a infância, adolescência, até este momento, aniversário de 18 anos, muita dor, muita revolta, muita rebeldia, muito desentendimento, muita ignorância no sentido de ignorar que algo existe, né? Esse é o conceito de ignorância, né? Se eu ignoro, é porque eu não sei que existe. Então, se eu não sei que existe, eu vou me comportar de uma determinada maneira. Eu não sei que isso existe, então como é que eu vou me comportar como alguém que tem esse entendimento? Eu não tenho esse entendimento, eu me comporto de outra forma. Então, num primeiro momento, a gente enxerga isso tudo, a dor, a revolta, a rebeldia, a falta de entendimento e a ignorância em relação a tudo que aconteceu com a mãe dela, né? Com ela, com a própria história de vida dela. Depois, conforme o filme vai avançando, conforme o filme vai, né, a trama vai se desenrolando, que ela vai tendo um outro entendimento de tudo, tem toda uma ressignificação de muitas coisas. E aí ela entende. E aí a gente consegue perceber que são duas pessoas diferentes. Quando não existia o entendimento e quando existia o entendimento. Né? Quando eu era ignorante e quando eu deixo de ser ignorante. A forma como eu conduzo a minha vida na ignorância e a forma que eu conduzo a minha vida quando eu tenho acesso à informação. Quando a luz vem, ilumina o meu caminho, ilumina a minha mente, ilumina as minhas ideias, ilumina a minha história e eu enxergo. Gente, ignorância é igual a escuridão. Ignorância é igual a escuridão. Conhecimento é igual a luz. Dá pra encerrar a live. Acho que o grande recado pode ser esse. Yara, bom dia! Bom dia, que delícia que você tá aqui! Bom dia! Assistiu o filme 18 Presentes? Conta pra mim. Se não assistiu, a partir de amanhã nas lives, vocês vão passar muita raiva comigo, hein? E aí, cara, eu quero finalizar com um post que eu fiz essa semana, que foi do filme O Vendedor de Sonhos, né? Que norteou tudo que a gente conversou na semana passada. Eu fiz um post com uma frase do Mellon pro Dr. Júlio César, né? Que foi a frase do... A morte não é o fim da existência. É que ele pergunta lá pro Dr. Júlio César, né? De que fonte religiosa, filosófica você bebeu pra... alimentar essa ideia de que a morte é o fim da nossa existência. A morte não é o fim da nossa existência. Aí eu fiz esse post. Aí alguém me perguntou assim, como você sabe? Olha que pergunta massa. Pergunta massa. Eu acho massa. Eu acho massa quando a gente começa a levantar esse tipo de questionamento. Eu acho massa mesmo. Eu adoro conversar, trocar ideia. E aí, quando eu vi a pergunta, eu falei, cara, que pergunta massa. Que pergunta massa. Beleza, a morte não é o fim da existência. Como é que você sabe? E aí, a gente tem dois jeitos de conduzir essa conversa a respeito disso. E existem dois tipos de pessoas em relação a isso. Em relação a isso, tá? A minha resposta pra ela, que é pra pessoa que me perguntou isso, que é a resposta que tá no meu coração. A gente não sabe. A
A gente acredita e a gente sente. Na minha opinião. Renata. A morte não é o fim da existência. Como é que você sabe disso? A gente não sabe. A gente acredita e a gente sente. Como que a gente sente? Primeiro, se você acredita que existe uma força maior, uma energia superior, que criou tudo e todos, você chama como você quiser chamar, Deus, universo, cosmos, tá lá, como quiser. Você acredita nisso? Então a gente acredita e sente. E você sente isso? Você sente essa energia, essa força, Deus? Você sente isso? Quando você se conecta, quando você leva o seu pensamento, a sua consciência, você sente? E como que a gente explica isso cientificamente, matematicamente? Que contas, que equação que nos leva a essa resposta? Não tem. Mas eu sinto. Se eu sinto, é real. Para mim, Renata. Se eu sinto, é real. Amor. Vocês sentem amor? Amor por alguém, amor próprio, amor por um animalzinho de estimação. Nossa Senhora, minhas filhas, né? Janis Joplin e Phoebe Buffet. O amor que eu tenho, eu sinto. Eu sinto. Que conta matemática, que equação, que fórmula que eu posso escrever para provar que o amor existe? Então, como que eu sei que o amor existe? Eu sinto. Eu sinto. Pra mim, se eu sinto, é real. A morte não é o fim da existência. Como que você sabe disso? Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto e eu acredito. Você consegue ter acesso a entes queridos que já estão em outra dimensão? Quando eu fecho os olhos e lembro da minha vozinha, mãe da minha mãe, da nossa infância lá em João Pessoa, a pessoa se emociona. Da minha infância, quando eu ia passar férias lá em João Pessoa, de tudo que a gente fazia, das brincadeiras, existe. Que equação matemática que me prova que a minha avó não existe mais? Ela existe. Como que você sabe? Eu sinto. A morte não é o fim da existência, porque eu sinto que não termina aqui. Que não é só um corpo físico. Que tem uma parada a mais. Então, a grande reflexão de hoje, da live do filme, isso aqui não é tristeza não, tá, gente? É só emoção mesmo. Então, a grande reflexão, e é uma parada que eu senti muito forte no filme, muito mesmo. Quando a Ana entende isso, né? Ela vivia numa escuridão. Ela vivia lá na escuridão, fechadinha, sem ter acesso a essa informação. E uma das coisas mais bonitas, cara, o nosso tempo tá acabando, uma das coisas mais bonitas é que não foi ninguém que veio falar pra ela, né? Não foi ninguém daqui que veio falar pra ela. Ela acessou. Ela acessou. Como, Renata? Assistam o filme, quem não assistiu ainda, gente, façam esse favor pra vocês mesmos, assistam o filme, vale a pena demais. E a partir de amanhã a gente continua viajando em algumas coisas aí relacionadas ao filme que fazem a gente ter reflexões muito profundas. Muito profundas. Yara, só o corpo morre. Exato. Exato. Gente, é isso. Obrigada por quem entrou, obrigada por quem ficou até o final. Segunda-feira, que a gente tem uma semana maravilhosa pela frente, que vocês tenham uma semana incrível, que vocês tenham um dia incrível. E a gente se vê amanhã, às 7h15, continuando a nossa linha de reflexões aí ao longo dessa semana, sendo norteado pelo filme 18 Presentes. Quem não assistiu ainda, catálogo da Netflix,
Vale a pena demais, tem muita coisa pra gente conversar, tá? Um beijo grande pra vocês e até amanhã, 7h15.